Olá, amigos, amigas, saudações cristalinas, que alegria estar aqui com vocês para iniciarmos esse novo mergulho, surfando nessa nova onda da Terra Vermelha, nessa nova onda encantada da Terra. Se redes sociais não bloqueassem as músicas, com certeza absoluta, se fosse no portal, vocês sabem que tudo tem trilha sonora, fundo musical. Estaria aqui com a canção do amado Caetano, Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais a esqueceria? Ai, que lindo! Mas essa canção fica ecoando quando eu penso na Terra. E vamos um pouquinho falar assim desse selo que é muitas vezes incompreendido. Vou dizer por quê para vocês, eu já percebi isso, que às vezes é mais fácil a gente entender um selo, né, quando tem assim, é uma águia, é um humano, é um macaco, a gente faz uma identificação com quase um personagem conhecido, com o qual a gente pode interagir, conversar, ou sentir, cuidar, seja o que for, né? Mas quando parte para um planeta, parece que fica algo meio distante, porque a gente não foi ensinado, como os xamãs ensinam os seres desde que nascem, que tudo tem vida, né? Que a Terra é um organismo vivo que sente, que produz, que está aqui interagindo com a gente o tempo todo. E a gente, às vezes, entende até interagir com um cachorro ou uma planta, mas e a Terra, e o planeta? E a gente tem que reprogramar essa nossa percepção, como entendendo que o nosso fígado, o nosso pulmão habita esse corpo, e muitas vezes nós somos para a Terra o que o nosso fígado é para a gente. Olha que coisa! Hospedamos também, né? Quantas a gente hospeda de vírus, de bactérias, quantos organismos vivos, micro-organismos habitam o nosso ser, e para eles, nós, quem é esse nós, né? A nossa consciência, talvez sejamos o mesmo que nosso corpo aqui nesse planeta é para a Terra, um micro-organismo vivo, um fígado da Terra. Entendem como a gente tem que quebrar paradigmas de percepção, quebrar essa hierarquia que vocês sabem que eu não aceito jamais, se somos o topo. Que topo? Não existe topo nesse sentido. Existe um padrão que vai evoluindo, mas jamais um fragmento da criação é melhor do que outro, não é. Um pode ser menor, outro maior, mas não é melhor. Somos sempre diferentes, jamais melhores ou piores. É isso que a gente tem que se conscientizar cada vez mais. Diferentes porque somos únicos. Cada micropartícula da criação é única, é original. Diferente, portanto, mas jamais melhores ou piores. Então, gente, isso eu estou viajando aqui na Terra, já estou viajando, porque já chega o selo da Terra, a gente já começa a fazer o que ele mais gosta, que é viajar. E imagina então, né, eu que já não gosto de viajar, já estou aqui nas viagens, mas espero que vocês viajem comigo, porque aqui sempre são reflexões, como a gente sempre fala, a tradução da lei do tempo é muito da ótica, como tudo, né, de quem traduz. Porque a essência mesmo é a gente fazer o mantra Kim, é a gente mantrar as palavras-chave, e aí você está sincronizado com o tempo natural. O resto são todas elucubrações da nossa mente que gosta de filosofar, psicologizar, que gosta de viajar, mas é sempre muito bom porque, a meu ver, o autoconhecimento passa por esses caminhos e nada está certo, tudo está certo, nada está errado, tudo está errado. É por aí, tá? Então estamos hoje nessa vibe aqui, muito zen, né? Dos paradoxos. E, gente, isso é muito lindo porque o que eu quero dizer é isso. Então, deixa eu falar um pouquinho da Terra para vocês situarem a Terra dentro do Tzolk'in. Vocês vão ver, não estou falando aqui da Terra magnética, estou falando do selo da Terra. São 20 selos, e aí esqueçam o tom, esqueçam o Kim, que ele pode estar representando. 20 selos numa ordem, que começa no dragão e vai terminar no Sol. O Sol é o primeiro e o último, porque nessa contagem vigesimal da matemática maia, ele é o 0 e o 20. Então, quando a gente começa lá no dragão, a gente vai tendo uma sequência de 4 selos que chamam as harmônicas, que vai sempre nessa ordem. Um vermelho,
um branco, um azul e um amarelo. E toda vez que começa o vermelho tem sempre essa conotação de iniciar, de começar algo, de abrir um caminho para algo novo. Então, todo selo vermelho, ele inicia uma harmônica, que são 4 selos. Então, tem sempre a chave do vermelho, que é o iniciador, depois vem o branco, que é o refinador daquilo que foi iniciado, depois vem o azul, que é o que transforma, e depois vem o amarelo, que é o que amadurece. E a cada 4 selos a gente vai ter um vermelho, e o último dessa sequência é a Terra. Então, entendemos assim que a Terra ela já está lá já numa dimensão onde a nossa consciência já tem que ter se expandido para sair da consciência primitiva. Então vamos voltar ali. Não é que o dragão seja pior, inferior, primitivo que a Terra, que a serpente, não, nada disso, tá? Mas, porque isso reproduz o nosso despertar. E tem horas que na vida, assim, independente do selo ou kim que você tiver, você vai estar numa consciência mais, o contato inicial com as coisas, é sempre o nascimento, que é o dragão, é o que nasce. Então, primitivo aqui não é o que a gente considera, às vezes, uma coisa inferior, não. É o nascer, é aquela coisa bela, inclusive, da criança, do despertar, do que tem capacidade de começar. Mas isso que vai nascendo vai se refinando, se transformando, aí chega na serpente, ganha força instintiva, aí chega na lua, ganha essa força emocional, dos vínculos, aí chega no caminhante, ele ganha esse poder do explorador para chegar na Terra e partir para as conexões espaciais. A Terra, aqui nesse caso do Tzolk'in, ela vai abrir o canal de comunicação com a força de Urano, a força arcturiana, e essa grande ponte, essa grande via que existe entre nós e os seres multidimensionais, e aqui no caso, principalmente, especialmente as inteligências arcturianas, que vão conversar conosco através dessa ponte que a Terra cria. Então a Terra é um grande sincronizador de vibrações entre nós e o nosso eu intergaláctico, multiplanetário, nosso eu multidimensional. Porque a gente sai lá do nosso eu que encarna aqui, que é o dragão, estou falando simbolicamente, né? Para todos nós, assim. A gente vai evoluindo esse eu que aqui encarnou na Terra, e esse eu, ao ir evoluindo, ele vai chegar à consciência planetária. Esse eu vai falar assim, então eu sou um cidadão do cosmos, eu sou um cidadão planetário, eu sou um cidadão multidimensional, que já é a consciência do último selo vermelho da sequência do Tzolk'in. Olha que coisa linda, tá? Então reflitam sobre isso. Eu vou inclusive postar aqui um Tzolk'in, se quem quiser imprimir, para ficar olhando, então abrir no celular, porque aí tem todos os números, que é muito mágico a gente entrar nesses portais todos, porque isso vai ativando a sua memória galáctica. Eu sempre gosto de fazer um diferencial, assim, vocês sabem que eu amo astrologia, amo, como linguagem, como autoconhecimento, ferramenta. Porém, eu entendo muito a astrologia como uma grande ferramenta de autoconhecimento para a personalidade que aqui está encarnada e precisa ser lapidada, precisa ser compreendida. Porém, gente, o Tzolk'in, a informação que a lei do tempo nos traz, com tudo que ela tem, é para que nós ativemos o nosso eu do ólon quadridimensional. É um eu que está acima da personalidade encarnada. Então, os dois se combinam, mas não estão falando para a mesma dimensão de consciência. Tá? Então, assim, quando você faz uma leitura astrológica, então, embora eu entendo que símbolos da astrologia também a gente pode colocar uma oitava acima, então eu posso viver meu signo, meu mapa, meu ascendente, meus planetas numa oitava acima, então eu já estou transcendendo uma coisa muito personalista, mas mesmo assim é para essa cena de personalidade encarnada. O Tzolk'in, ele já vai começar a ativar uma oitava acima em você, que é o seu ólon quadridimensional. É o seu eu superior, vamos chamar assim, né? É aquele que tem a senha, o acesso a ferramentas multidimensionais. Então não tenta tanto trazer assim muito para a personalidade. Eu sempre discordo um pouquinho disso, quando se quer muito colocar, se encaixar as informações dos Kins ou dos selos para uma personalidade, assim, tá? Mas isso aí, qualquer hora eu faço um vídeo para explicar para vocês por que eu penso assim. Mas aí vamos voltar aqui à Terra, porque eu estou viajando, né? Vamos lá, vamos voltar. Essa viagem tem que ter um leme, né? E é exatamente isso. Então, a força da Terra é uma força que vem nos trazer uma consciência maior, mais global,
que nós estamos aqui numa grande viagem. E imaginem a Terra no seu movimento contínuo. Agora, ela para ficar em órbita, ela para poder fazer esse movimento, ela tem um núcleo cristalino, por isso que eu trabalho na Terra magnética especialmente com a magnetita. Olha que coisa linda, a magnetita, ela já nasce assim, esses octaedros, já vem prontinha, tá? Com, olha só, linda, algumas formam uns uns desenhos, porque elas se encavalam, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas elas vêm prontinhas, assim, nesse Merkabah da natureza, que corresponde ao núcleo cristalino do interior da Terra, que quando a gente se sincroniza com ele, a gente se renorteia. Eu vou falar sobre isso hoje na live, tá? Da Mandala das Quatro Direções. E por isso que eu recomendo quem tiver magnetita trabalhar com ela nessa onda encantada, nesses 13 dias. Quem não tiver, olha no Google, se sintoniza com ela, com a força da magnetita que ela está, porque ela está dentro da gente, ela está no núcleo da Terra, nós somos feitos dessa substância, então não tem a pedra física, você tem. Você que não sabe às vezes, não se lembra, porque ela está toda entranhada em você, é só uma questão de ativar. Tudo aqui pra gente, quando a gente começa a trabalhar com a dimensão multidimensional, é uma questão da gente ativar memórias, se relembrar. E aí você ativa a frequência magnetita, que é isso que a gente quer. Frequência magnetita. Pedra física, você tem muitos que tem e não tem, porque a gente, se não ativar, a gente não tem o essencial da pedra, que é exatamente a frequência que ela emite. Então, se a gente não se sincronizar, olha aí, palavras da Terra. Então, gente, quando a gente trabalha com o selo da Terra, a gente vai trabalhar com a força da Terra, Mãe Terra mesmo. Então, ouçam o lindo áudio guiado que eu coloquei para vocês, que está aqui em cima do vídeo, que é para ouvir de olhos fechados, é na prática de imaginação ativa, para vocês, ali está traduzido, vou pôr o autor, tá? Depois, que é de um livro aqui do Oráculo, e ali traduz de forma poética a função do selo da Terra, que é nos conectar, mas que para a gente se conectar com algo maior, com a dimensão cósmica, com o multiverso, com os multiversos, a gente tem que se reconectar com o interior, com o núcleo cristalino, com a essência, que em nosso corpo é o nosso coração, que na Mãe Terra é o núcleo cristalino de ferro, que faz com que ela não se perca. Quando a gente fica excêntrico, quando a gente fica fora de órbita, a gente sai do nosso eixo, do nosso centro, a gente se perde, a gente se desnorteia, a gente perde o rumo, perde a direção, perde o sentido, perde o significado. E a gente está aqui para ressignificar a existência, para ressignificar os acontecimentos, tudo que vem na nossa vida. E a Terra vai pedir que você, nesses próximos 13 dias, se sintonize com seus pés no chão, com a natureza, com os alimentos que a Terra oferece. Não adianta a gente ficar pensando muito mentalmente ou somente filosoficamente em padrões da Terra que são lindos, poéticos, maravilhosos, mas se a gente sair daqui e jogar o nosso lixo de forma inconsciente, se a gente se alimentar de forma indevida, não honrando esse corpo que precisa de um combustível de qualidade, e o combustível de qualidade não é o mais caro, não, isso que a gente tem que romper isso, a gente tem que entender que a Terra o tempo todo nos oferece os melhores nutrientes, como toda mãe oferece aos seus filhos o melhor, ela nos oferece sempre os melhores nutrientes, os alimentos mais saborosos, basta que a gente tire aqueles condicionamentos, gente, porque a alimentação é condicionamento, a alimentação é puramente condicionamento. Quando a gente descondiciona dessas memórias, a gente se alimenta às vezes para tapar buraco, tapar vazio. Nossa, e como, né? E quando a gente conscientiza disso, você vai sentir um sabor maravilhoso que vem direto da terra. E isso é lindo. Então, procure investigar nesses 13 dias como você está se conectando, se sincronizando com a força da Mãe Terra, que é o pé no chão, que é o mexer com a terra, que é o saudar a natureza, é o respirar, é o olhar para as plantas. Ah, moro num apartamento, numa cidade grande, poluída, põe uma planta na sua casa, se sintoniza com ela, cuida dela, porque
A Terra vai falar muito sobre isso. E olha que lindo, aí, mais informações aqui para vocês, para quem quer ir se aprofundando no Tzolk'in. Quando a gente saiu agora, eu falei para vocês que sempre uma onda encantada prepara para a próxima, nada que é aleatório. E a onda da semente passou o bastão para a onda da terra. E terra e semente, nossa, como são irmãs em muitas coisas. Primeiro que no oráculo da terra, o oculto é a semente e vice-versa. No oráculo da semente, o oculto é a terra. Tá? Então, uma depende da outra para florescer, para se manifestar. Isso é lindo, mas e a gente fala, mas isso não é óbvio? Mas na matemática, a gente sabe por quê? Porque quando a gente fala selo da terra, eu estou falando de um número, é o 17. Quando eu estou falando do selo da semente, eu estou falando de um número, é o 4. E quando você observa isso na matemática, é uma coisa assim arrepiante, é muito lindo. Então, a semente e a terra, elas são muito ligadas, porque uma vai produzir a força que a outra precisa para se desenvolver. Então, na onda da semente, a gente entendeu que nós somos uma semente holográfica em potencial. Semente holográfica quer dizer que eu tenho uma série de sementes esperando que eu dê o start para se desenvolver. Por que eu não dou start? Uma série de sabotadores. E a gente viu isso na onda da semente. Tem várias explicações lá por que as nossas sementes não florescem como nós poderíamos permitir que elas florescessem, ou como nós gostaríamos. E assim a gente vai se curando, né? Vai assumindo as nossas sementes, vai liberando essa energia. E a terra, lá na onda da semente, é o oculto da semente. Ela proporciona a base, a força para que a semente possa se desenvolver. Agora mudou. Agora quem é o oculto da terra é a semente, essa semente holográfica. Então, nós temos que entender o seguinte, que isso eu vou dar uma informação para vocês, como eu falo para vocês, claro que isso aqui não é um curso, mas eu vou soltando as informações. Algum momento aquela ficha cai e aí a gente fala, aham, e é uma delícia na lei do tempo quando a gente fala aham, porque parece que um monte de coisa se encaixa e é muito mais do que vocês pensam. Então vamos entender assim, esses 20 selos, a gente tem, são 20 selos e 13 tons. Então, nós temos os primeiros 13 selos, correspondem do dragão até o caminhante do céu, que são ligados aos 13 tons. Passado o 13º selo, que é o caminhante do céu, começa de novo. Começa de novo não, nós temos o selo do mago, que é o 14º selo. Mas não existe 14º tom, são 13 tons. Então, é como se o mago correspondesse em essência, em energia, ao tom 1. Tá? Então, dá para entender isso? Então, o mago seria equivalente ao tom 1. A águia, que é o 15º selo, ao tom 2. O guerreiro, que é o 16º selo, ao tom 3. E a terra, que é o 17º selo, ao qual tom? Ao tom 4 da semente, o tom autoexistente. Então, tanto a semente, ela é a representante oficial do tom autoexistente, tom 4, como a terra, por ser o 4º selo depois que acabaram os 13, é também representante do tom 4. Espero que tenha dado para entender. Se não deu, me perguntem que eu tento explicar de outra forma. Então, ambas, tanto a terra como a semente, elas vão falar dessa força do tom 4. Lembra que eu falei do tom autoexistente da semente, que é lindo? A força do 4 é a força que é por si. É o que a gente fala da semente. Se eu soltar a semente de maçã e não ficar interferindo, ela vai dar macieira. Agora, eu posso matar a semente, eu posso tentar fazer lá uma alteração biogenética nela, fazer aquelas coisas todas, aquelas clonagens malucas e tal. E aí eu vou deformar o estado original, a inteligência original daquela semente. Mas se eu solto a semente da maçã, ela vem pré-programada como semente holográfica e contendo ali uma macieira, ela vai seguir as condições da terra adequada. Olha novamente a terra e a semente, por isso que a terra é o oculto da semente. Se ela conseguir um ambiente da terra adequado, ela vai se desabrochar em macieira, tá certo?
Então, gente, olha que coisa linda. Isso do tom autoexistente é aquilo, eu tenho minhas sementes potenciais, eu tenho as minhas sementes holográficas, e se eu deixar a condição necessária, se eu tiver a Terra bem sincronizada, sincronização é a palavra da Terra, se eu sincronizar minha Terra, as minhas sementes vão florescer e brotar pelo que elas vieram de fábrica inteligente. Vir para ser, não é vir a ser, é vir para ser. Tá? Deu para compreender isso? Então, a Terra também tem a sua força pulsante, autoexistente. Isso, quem faz aula de cristal comigo, eu falo muito, quando eu dou aula de quartzo verde, do chakra cardíaco. O comando-chave que eu dou do quartzo verde é a força de cura da natureza. Que eu sempre falo sobre isso, né? É a força que nos habita. Então, assim, eu tenho um médico dentro de mim com várias especialidades. Eu tenho um otorrino, um gastro, eu tenho um endócrino, eu tenho psicólogo, eu tenho psiquiatra, eu tenho muitos saberes dentro de mim, muitos profissionais dentro de mim em estado latente. Quando eu não me saboto, me alimentando mal, estragando essa inteligência de fábrica, de origem, eu tenho a capacidade de me curar, porque eu me reconecto com essa inteligência. Mas a gente vem se estragando já há muito tempo, e a gente, se não é de fora, é de dentro, às vezes é com sentimento, às vezes é com alimento, às vezes é com uma série de coisas que a gente perdeu o endereço da cura, como eu chamo. Esse endereço da cura que a gente resgata quando se conecta ao nosso centro, que é o nosso coração. É a força que pulsa a vida para a gente, é a nossa inteligência. Quando eu me reconecto com o meu coração, o pulsar da vida, eu me reconecto com o endereço da cura, é simples assim. Mas, às vezes, esse endereço foi perdido, né? Eu tenho que fazer todo um processo para me ressintonizar com ele. Daí que a gente faz tudo isso para tirar essas camadas. E a Terra, a gente vai falar muito sobre isso, principalmente dessa força autoexistente, que é onde ela está associada à semente, que é quando a gente entende esse mecanismo, esse caminhar, tudo flui e floresce dentro de você. Mas aí, ó, vamos prestar atenção nas palavras-chave da Terra: evoluir, navegação e sincronicidade. Aí a gente vai ter que entender uma coisa. Vejam bem, evoluir. Evoluir é uma palavra que muitos às vezes associam. Ah, que legal, estou evoluindo, evoluindo, evoluindo. Olha só, evoluir não necessariamente é melhorar. Evoluir não é sinônimo de melhorar. Vamos entender que todo padrão de energia organizada, ele tende a evoluir. Se eu organizo a energia, isso é um padrão da geometria sagrada, tá? A gente vai encontrar isso na geometria sagrada. Hoje em dia se fala na física, mas na geometria sagrada do Antigo Egito, isso era de lei. Se eu quero que algo evolua, eu organizo aquela energia. A energia organizada, a luz de forma organizada, ela se potencializa e eu tendo a melhorar aquele funcionamento, a fazer com que aquilo evolua. Mas eu posso evoluir nos meus vícios, eu posso estar evoluindo em vício, nas minhas dificuldades, nas minhas sombras, numa doença. Se eu organizo e gero atenção para algo, eu vou fazer aquilo evoluir, eu vou fermentar. Então, cuidado, que evolução nem sempre é sinônimo de estar melhorando. Tá? Então, vamos refletir bem sobre isso. Mas a Terra, ela fala de evoluir, ela fala de navegar, porque evoluir é um sinônimo, que é aqui que a gente vai querer, dessa navegação. É uma qualidade, vai ser uma qualidade dessa navegação, mas sincronizada. Então, a gente tem que se sincronizar. Então, para mim, a palavra-chave mais importante do selo da Terra é a sincronização. Eu sempre vejo essa força aqui, né? Como se fosse uma antena, assim, que vai sincronizar o ser, que é o guerreiro, até que eles são parecidos, né? Naquela interrogação, vai sincronizar aquele guerreiro com o que vai fazer com que ele evolua para navegar para o seu melhor, em direção ao seu melhor. Então, se eu tiver sincronizado com coisas densas, pessoas, ambientes, alimentos, aquilo tudo que a gente já sabe, eu posso me sincronizar com isso também. Eu posso me sincronizar com energias de baixa frequência, com pessoas que me puxam para baixo, me sincronizo com aquilo, é a ressonância. Se eu tiver
criando ressonância com coisas dessas, o que que eu vou fazer? Eu vou assim: "Ah, eu estou evoluindo", mas para o meu pior, a minha pior versão, né, como se fala hoje em dia. Mas eu quero me evoluir para a minha melhor versão. E aí eu me sincronizo com elementos, alimentos, pessoas, situações que me despertem o meu melhor. É o satsanga, é a melhor companhia, a sanga, que me gera o encontro comigo mesmo, com minha melhor versão. Então, gente, essa palavra-chave da sincronização da Terra, sincronicidade, é uma chave. Então, prestem muita atenção nesses próximos 13 dias com o que vocês estão se sincronizando, porque vai ser o leme, a direção de vocês dessa navegação. Outra atenção dentro desse espaço, dessa navegação, é a gente se sincronizar. Quando a gente fala essa palavra sincronicidade, palavra que Jung usou muito na sua psicologia, agora vamos explorar ela numa outra versão, que é o seguinte: o que é sincronicidade? Eu estar em sintonia, dizer sim a Cronos, ao tempo. Quando eu estou em sincronia ao tempo de Cronos, eu ativo o chamado tempo de Kairos. Vocês sabem que existem duas versões gregas para o tempo. O tempo de Cronos, que é o tempo que é medido nos calendários, no relógio, medido nas estações, medido em tudo, que é a quantidade de tempo. E existe o tempo de Kairos, que é a qualidade do tempo. Tanto que hoje, para os gregos, Kairos já se tornou sinônimo assim, de tempo mesmo. Está chovendo, está sol, tá? É a previsão do tempo mesmo, Kairos. Porque o tempo é a qualidade. Como está a qualidade desse tempo? Mas, simbolicamente, a gente sempre se refere a Cronos e Kairos como tempos assim, se eu estou muito escrava do tempo e o tempo está me consumindo, que é o que a gente quer transcender na lei do tempo, eu posso estar presa ao tempo de Cronos. Mas quando eu sincronizo, quando eu digo sim a esse tempo de uma forma natural e não artificial, quando eu começo, aí vamos lá, nossa amada matriz que nos faz, aí sim, nos sincronizarmos ao tempo, que aí esse tempo sim é quando eu digo sincronicidade, sim ao tempo natural e não mais ao tempo artificial. Aí eu digo sim ao tempo, sim para Cronos, e transcendo o tempo artificial e vou ativar o tempo de Kairos. E o meu tempo passará a ser medido não por quantidade de horas de relógio, nem pelo calendário ticado, e sim por uma qualidade de tempo. E essa é a temporal. A qualidade do tempo, paradoxalmente, é atemporal, porque é o tempo de Kairos. Então a gente vai perceber muito isso, dever de casa, desses próximos 13 dias, como está sendo o tempo para nós. Qual a qualidade do seu tempo? Como que você está se relacionando com esse tempo? Porque você pode meditar durante 1 minuto e entrar no tempo de Kairos e aquela meditação se reverberar pela eternidade na sua vida, ser inesquecível. Ou você pode passar 40 minutos ali, 1 hora, totalmente preso no tempo de Kairos, na obrigação, no automatismo e nada acontecer com você. Então, prestem atenção, tudo que vocês estejam fazendo na sua vida no tempo de Cronos e no tempo de Kairos, no tempo que te escraviza, no tempo que te liberta. Isso vai ser um dever de casa para a gente se sincronizar com o que nos faz navegar e evoluir para o nosso melhor. E assim a gente vai entendendo de fato a qualidade do tempo, que é quando a gente está com alguém que a gente gosta, que o tempo voa, quando a gente está numa situação que é estressante, difícil, quando você está com dor, o tempo não passa, porque o tempo que te escraviza, te limita, te consome, te engessa, faz com que você sinta que está repetindo apenas, igual aqueles filmes que passam, né, daquelas cenas que parecem um eterno replay de uma situação que a gente já viu, e o tempo de Kairos te inspira, te faz transcender. Então, insira na sua vida motivos para você poder respirar com o tempo de Kairos. E é isso, vai falar da Terra, insira na sua vida a natureza. Situações agradáveis, situações que você vai pisar no chão, que você vai mergulhar, que você vai ser inspirado pela vida, pessoas que te inspirem, livros, enfim, tudo que te gere essa possibilidade de você passar grande parte do seu dia com o tempo de Kairos, sincronizado a ele.
Isso vai falar a terra, gente. E, por favor, insiram elementos da natureza, né? Na alimentação, no dia a dia, porque é quando a gente vai, de fato, se reconectar, voltarmos à nossa sincronização com a inteligência que habita a Mãe Terra e que nos habita por consequência, pois dela somos filhos, somos um produto dela. E a inteligência que habita tudo, imagina que espetáculo, que milagre é uma flor nascendo, essa que a gente falou do tom autoexistente, que é que se você soltar, nasce uma macieira ali, que coisa milagrosa, a gente se acostuma com aquilo e fala, ah, que legal, tá, tudo bem, normal. Não, é um milagre, é uma maravilha. E aí você não entende que é também um milagre, porque você possui aquela inteligência inserida em você. Então permita que o milagre que você é se manifeste, porque se a gente ficar na repetição, naquele automatismo, naquele controle do ego, na previsibilidade, esse milagre não tem espaço para acontecer. E um milagre em você está querendo acontecer o tempo todo. Milagre de tudo, do conhecer, do saber, do se inspirar, da cura, das energias todas que querem atravessar o seu ser, se manifestar através de você. Permita isso, porque está tudo em estado latente no seu campo. Mas se a gente se trava, desconfia, resiste, bloqueia, nada acontece, fica tudo lá. E aquela semente acaba ficando uma semente frustrada, ela morre, ela se retrai. Não, vamos fertilizar esse solo da terra. Uau, que é uma coisa assim, eu sou, nossa, eu sou suspeita, eu sou apaixonada por todos os selos, todas as pedras, todos os planetas, mas o selo da Terra me inspira muito, assim, nessa força da gente deixar nascer algo em nós, que está querendo nascer, e é a semente da onda passada, que passou o bastão agora para a Terra. Olha que coisa mais magnífica, gente. Nossa, eu fico muito encantada. E assim a gente vai, então, dando espaço, né? Então, essa sincronização. Então, vamos, assim, nesses 13 dias dessa onda encantada, dar muito espaço a esse tempo de Cronos, dar espaço ao tempo de Cronos sincronizado para que o tempo de Cairo surja. Vamos nos reconectar com a força da Mãe Natureza. Deixa eu só ver aqui como está essa. Assim, tinha dado uma pausa, mas tudo bem, é vídeo longo. E é exatamente esse movimento, a Terra vai falar muito do movimento, então coloque a sua vida para se movimentar. A Terra, gente, é movimento, e as coisas vão acontecendo conforme a gente vai se movimentando. É aquilo que eu falei para vocês, né, na onda da semente, a gente vai indo e vai viajando, a Terra fala muito dessas viagens, mas se você ficar esperando o tempo certo, esse tempo certo não existe. Quando você começa a movimentar, o universo entende que você está dentro daquela engrenagem, que você está autorizando todos esses potenciais. Então, comece, dê movimento, que tudo vai começar a aparecer, que é a questão da sincronicidade, né? Essa leitura de tudo que a gente vai começando a perceber e tudo vai ficando assim muito mágico. E é quando esse último bloco, né, aqui dos selos vão nos despertar exatamente para já o ser que despertou a sua força potencial. Então, não deixem de fazer, eu já fiz aqui o meu, a onda encantada, escrevam as palavras-chave atrás. Eu tenho um caderninho, depois eu vou mostrar para vocês, que eu vou anotando todas as ondas, insights, eu já faço as minhas intenções para esse dia tão importante, que é o primeiro dia de uma onda, que é o propósito para esses próximos 13 dias, vinculado à essência da Terra. E a gente escreve, às vezes chega no fim da onda, você fala, olha, não deu para isso tudo, mas tudo bem, eu já lancei as sementes para o universo, porque tudo é uma questão da gente dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é você criar um propósito. Pode não ser agora, pode não ser daqui a pouco, mas já ficou ali informado, e toda a informação ela vai gerar uma comunicação. Então a gente vai depois interagir com essas intenções que plantamos, principalmente no dia do propósito da onda encantada. Então, gente, olha só, vamos vibrar nessa energia magnífica. Não deixem de ouvir o áudio que eu coloquei, mas ouvir aí no estado assim bem relaxado, olhos fechados, porque ali as palavras estão muito poéticas e muito inspiradoras da força dessa energia, desse selo, para que a gente
capte a essência magnífica, vibrante dessa energia tão maravilhosa. Saudações cristalinas em Lakesh.